A vida do ser humano, ela não, nada é certo na vida, né? Você pode estar com a sua vida totalmente estabilizada e tudo está dando certo, mas você não tem certeza de que tudo vai permanecer dessa maneira. É por isso que se a sua, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Muitas pessoas, quando passam por circunstância na vida e perdem tudo, elas não têm o que é mais importante, que é a fé, que é aquela confiança de que Deus está acompanhando cada processo. E algumas das coisas são uma mistura de erros cometidos por nós, circunstâncias que a gente mesmo cria, e outras são coisas que Deus permite que nós venhamos a passar por algum amadurecimento. O problema é não estar disposto a passar por essa questão, né? Porque algumas coisas elas são ruins, momentaneamente são ruins. São feridas que vão te transformar lá na frente numa pessoa muito melhor, muito mais capacitada. Só que passar por esse processo realmente as pessoas não gostam de passar. Então existem consequências que a própria pessoa busca e Deus não tem nada a ver com isso, né? E existem injustiças que ocorrem, né, por conta da permissão de Deus, por, sei lá, por mover você por esse mundo até você estar num lugar aonde ele vai trabalhar de uma forma diferente, por algum propósito que sabe Deus lá o que é, que fica fora do nosso conhecimento, né? A gente tem que ser igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Porque realmente você não pode dizer, ter a certeza de que sua vida vai ser assim, da forma que você pensa, daqui a um mês, um ano, 10 anos, 30 anos ou mais. Ninguém tem essa capacidade de saber que vai estar morando no mesmo lugar, vai estar trabalhando no mesmo lugar, vai estar estudando no mesmo lugar. Ninguém tem essa certeza. O problema é aonde você for. Se você tiver fé, se você tiver confiança em Deus, você sabe que Ele está olhando e está no controle de todas as coisas. Se você não tem a confiança ou se perdeu, você precisa restabelecer essa confiança, né? Aí cabe a você se afunda de vez ou estabelece a confiança. Porque a oportunidade enquanto está respirando, se tem oportunidade, né? Agora, no impulso, as pessoas tomam decisões que podem ser prejudiciais para elas mesmas, né? No impulso não se toma nenhuma decisão de cabeça quente, sem parar para analisar as coisas. Casamentos se acabam por conta de decisões assim, tomadas de forma precipitada. E aí um bom relacionamento, às vezes, que você não vai conseguir mais na vida ter um relacionamento nem sequer 50% parecido, por conta de uma decisão que você tomou, feriu, machucou, e aí você não consegue se restabelecer. O ser humano em si ele é muito mal resolvido, com ele mesmo. Os nossos principais problemas estão dentro da gente, né? E é isso que precisa mudar, se muda de dentro para fora, né? E a gente sempre acha que a culpa é do outro, quando na verdade tudo não passa da forma como você vê a vida, né? Tem gente que vive muito bem com poucas coisas. E essas pessoas ficam praticamente intocáveis nesse mundo, porque elas conseguem viver com poucos recursos e elas vivem bem. E tem gente que vive mal com muitos recursos. A pessoa tem muita coisa e vive mal. Ela não consegue sentir a vida, ela não consegue sentir prazer, ela não vê beleza em coisas que às vezes outra pessoa consegue enxergar e viver muito mais em paz, morando num lugar que às vezes não é tão bonito, mas consegue ver beleza naquele lugar. Então tem pessoas que conseguem viver muito bem com poucas coisas e se tornam intocáveis, porque tudo que acontece, o mundo tem uma visão de
tem um pensamento diferente, né? O cara tá numa empresa, tem um carro, tem casa e tal, tem toda uma estrutura, trabalha numa multinacional, do nada ele é demitido. Aí ele começa a pensar como que ele vai viver a partir daquele momento, porque tudo dele estava estruturado nas finanças que ele tinha, né? E quando acaba isso tudo, se o cara não tem fé, não tem confiança em Deus, o cara surta. E aí que começa a você ver quem você é nessa circunstância da vida, dessa forma que a vida se apresentou para você, nessa forma amarga. Você chegar final de ano, você vê todos os outros funcionários de uma empresa, né, que você trabalhava, tudo felizes, ganhando rios de dinheiro, enquanto você foi demitido, né? Nem a caixinha de Natal dividiram contigo. Então, você percebe que a partir daquele momento, enquanto uns estão sorrindo, né, no Natal ou no Novo, outros estão sofrendo. Perderam pessoas. Porque a gente está falando de coisas simples, de perdas pequenas. Quando se trata de perdas que não são perdas financeiras, mas perda de uma pessoa que nunca mais você vai conseguir ver. Coisas que não voltam mais. Aí já tem um grau de situação muito mais elevado. Então, quando aquela pessoa começa a ver, aquela pessoa que perdeu a sua oportunidade na empresa, quando ela começa a ver a vida do outro, que está pior do que a dela, né? Pessoa com câncer, o filho foi atropelado, afogado, aí a pessoa começa a se sentir muito mais privilegiada do que aquela outra pessoa. Porque as finanças, ela vai conseguir, talvez não chegar ao mesmo patamar, ou até consegue até elevar esse patamar, ou talvez consegue viver bem, né, pela inteligência que a pessoa tem, mas é uma perda reparável. E existem as perdas irreparáveis, né, que são aquelas mesmo que joga a pessoa na lama. E tem gente que daquela perda ali não volta mais à sanidade, né? A pessoa perde uma pessoa que gostou muito, entra numa depressão profunda, né? Tive a história do vocalista daquela banda Linkin Park, um rapaz que sofreu abusos de um amigo mais velho, e um amigo dele, que era cantor de outra banda, o melhor amigo, cometeu suicídio, né? E no mês de aniversário desse cantor, mais outros anos mais à frente, no mês de aniversário daquele cantor que havia cometido suicídio, que era o melhor amigo dele, ele também cometeu suicídio. Então são coisas que pessoas que têm feridas, aí no caso, pessoas que têm marcas na vida que são irreparáveis. O cara tem talento, tem dinheiro, isso daí, cara, não tem utilidade nenhuma quando você tá mal. Tem coisas que não conseguem ser solucionadas na tua vida. O amigo dele teve uma situação de problemas com medicamentos, né? Problemas com drogas. E é uma coisa que realmente vai trazendo mais e mais depressão. Ou seja, o cara buscou uma solução ali e se aprofundou mais, se afundou mais naquela situação e não aguentou o peso da vida, né, cara? E realmente muita gente não aguenta o peso da vida. E tem gente que supera, tem gente que perde 4 filhos, 3 filhos e consegue superar, cara. Isso daí que é incrível, né? Então, nesse momento, cara, a forma de vida, a forma de criação, sabe? Essas coisas contam muito, né? Quem deu o apoio lá no início de sua vida, quem acompanhou, né? Às vezes estar cercados de outras responsabilidades impede de a pessoa fazer uma loucura. Pô, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus netos, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu não posso partir e deixar aquela pessoa. Essas responsabilidades prendem a pessoa de forma que a pessoa não comete nada de errado por conta dessas situações, né? O psicológico dela está voltado para aquilo, ela acaba neutralizando e ela consegue viver, e depois aqueles pensamentos vão embora e a pessoa de alguma forma tem a saúde reestruturada.
Então a vida ela é cheia de situações. A pessoa pode estar rindo para você aqui e você não saber o que está dentro dela. E daqui a algumas horas a pessoa acaba com a própria vida e você fica sem entender nada. As notícias elas vêm quando você menos espera, né? Então o que que a gente precisa fazer da vida? Viver o melhor possível, evitar magoar as pessoas, evitar principalmente pessoas da sua família, filho, né, que não fala com o pai, pai que não fala com o filho. Às vezes é uma divergência tão pequena e a gente é tão idiota porque a minha forma de pensar não é a forma de pensar do meu filho, por exemplo, dos meus filhos, não é a forma de pensar deles. A minha forma de pensar é de uma pessoa mais madura. Eu não posso cobrar essa minha maneira de uma pessoa que ainda está começando a vida agora. Porque na idade dele eu era totalmente diferente. Eu poderia ser mais maduro, dependendo de quem, né, de quem foi a pessoa que te conduziu à vida, te ajudou, te orientou. Eu poderia ter sido mais imaturo. Eu acho que quem está passando por problemas muito piores é quem tem os filhos nas drogas, né? Quem tem o filho que só faz besteira, que está sempre tendo reclamação, entendeu? Ah, meu filho passa o dia todo dentro do quarto. Tá, mas o que você propõe de vida para ele sair do quarto? Qual é a proposta de vida que tem aqui fora para ele, né? Se a criança estuda, se a criança faz curso, se a criança está evoluindo profissionalmente, ela fique no quarto, vai jogar seu videogame, vai curtir sua vida. Se ela está evoluindo profissionalmente, o problema é quando a pessoa fica estagnada e a preocupação dos pais é, cara, ele precisa mover a vida, ele precisa andar, ele precisa, né? Bom, às vezes a gente bota muita pressão e nada resolve isso. O importante é a segurança. A pessoa cuida da própria saúde, ela se alimenta, ela se exercita, ela aprende alguma coisa, tá vivendo, tá vivendo. Às vezes o filho fala pro pai, pai, eu não tenho condição de trabalhar ganhando isso aqui, cara. Às vezes o pai, não, vai pro teu primeiro trabalho, vai lá e tal. O teu pensamento de vida não é o mesmo do teu filho. Aí você vê, não, eu vou estudar para ser isso aqui, eu quero ser isso aqui. Mas o pai não quer ter paciência de esperar o desenrolar, né, do filho. Às vezes não quer ter aquela paciência. Espera ele desenrolar a vida. A vida é dele, ele que vai escolher. Agora, tem filhos que é diferente, tem filhos que começam a tomar responsabilidades de ser pai antes de ter um trabalho, né? Esse é o problema. O cara vai lá, sai com uma mulher, sai com outra, o cara não tem responsabilidade nenhuma, volta a hora que quer. E isso daí atormenta qualquer pai de família. Porque chega uma hora que, pô, você vai ficar botando mulher dentro de casa, você vai ficar engravidando os outros aí, vai ficar vivendo essa vida. Aí, esse tipo de pessoa, o critério já é diferente, que é o filho malandro. Esse filho malandro, o pai tem que apertar. Irmão, olha só, vai trabalhar, vamos dividir as despesas aqui em casa até você arrumar a tua casa. Não vai botar a pessoa para fora de casa, né? Tem um terreno, faz uma casa ali. De repente aquela casa não vai ser a casa que ele vai morar para sempre, mas vai ser a casa que vai dar um suporte para ele. Começa a ajudar ao filho a se desenvolver também, porque sozinho o cara não consegue. Agora, quando o filho é um bom filho, né, que não te dá dor de cabeça, que não te dá trabalho, eu mesmo falo pro meu filho, cara, olha só, casa aqui é tua, você vai ter sempre esse espaço aqui. Eu sou um tipo de pai totalmente diferente. Faz o que você quiser, cara. Se quer estudar, estuda. Quer trabalhar, trabalha. Não quer trabalhar, quer aprender outra coisa, quer tá ganhando seu dinheirinho de forma honesta, continue ganhando teu dinheiro. Tá se exercitando, tá cuidando da saúde. Não tenha pressa. Fazer as coisas com pressa sai tudo errado. Aí arruma um casamento rápido e tal, daqui a pouco o filho tá voltando para casa de novo. Já é mais velho, já com filho, com netos, né? Com
um casamento acabado. Então tudo tem que ser feito de forma gradativa, gradual, né? E de forma consistente. Porque o dia que o seu filho sair da tua casa, ele vai sair por vontade própria. Ele vai sair com as próprias pernas dele e sabendo que agora eu vou lutar pelo que é meu. Você deu todo o suporte de vida para ele. Agora eu vou lutar pelo que é meu. Porque a gente que é pobre já não tem condição de pagar uma escola particular para o filho. Aí o filho faz essa formação de bosta que tem no segundo grau, né? No segundo grau. Tem crianças que perdem o gosto pelo estudo. Ainda mais essa criançada que estudou na pandemia perdeu o gosto pelo estudo. Praticamente teve aprovação automática, não aprenderam nada. Tá? Segundo grau da época da pandemia não serviu de nada. Quem estuda escola particular é totalmente diferente. Se a escola particular for boa e o cara gostar de estudar, que também tem isso, se não adianta pagar a escola particular para quem não quer estudar, o cara gostar de estudar, ele tem muito mais chance aqui fora, né, de fazer um preparatório para passar no concurso público e tal. Concurso militar, a maioria não tem atribuição. Por quê? Porque você tem que ser inteligente e forte. O cara tem que, além de ser inteligente para passar na prova, ele tem que ter condicionamento físico. E você achar essa pessoa que tem esses dois critérios é um pouco difícil, porque requer disciplina, dedicação, força de vontade. Tanto de estudar quanto de aptidão física. Então, se não tem aptidão física, o cara tem que buscar uma área que não necessite de teste físico. INSS, qualquer concurso público que não necessite, né, não necessariamente tenha testes físicos. Porque a pessoa não tem condições. Uma pessoa que só gosta de estudar, mas não gosta de praticar exercícios. Então vai perder tempo com prova? Se é para perder, se é para fazer as coisas, tem que fazer na certeza de que você vai conseguir. Porque tem gente que acha que na hora lá do TAF, né, na hora do teste físico, de aptidão física, ele acha que vai virar um super-homem de um dia para o outro. E todo teste é feito sabendo que quem não se condiciona não consegue passar. Já é feito, é igual o bilhete de loteria. Já se sabe que para chegar àquele condicionamento, que a pessoa fala assim, caramba, 2 km 10 minutos, pô, 2 km é logo aqui. O cara corre 100 metros, a língua dele quase que arrasta na perna. Ele não tem condicionamento físico. 2 km 10 minutos, ele acha que é pouco. Ele acha que é pouco, só que tudo é feito calculado. Aí o cara vai lá, se desgasta, perde tempo, faz a prova, passa em tudo, chega na hora, fica. Se usar droga, vai ficar, né? Então, a maioria não consegue aptidão física, outros ficam na questão das drogas, né? Não adianta, vai passar e vai perder dinheiro à toa, tempo e dinheiro. O que mais tem no mundo é gente perdendo tempo e dinheiro. O cara abre o negócio, ele acha que vai dar certo o negócio, ele não tem nenhuma esperança, ele acha que não, que vai, tem que ter fé. Fé não combina com burrice, fé não tem nada a ver com essa coisa, né? Esperança é uma coisa. A pessoa tem que abrir um negócio convicto de que aquilo vai dar rendimento suficiente, muito, 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 para que ela possa, né, avançar. Tem que confiar muito no seu negócio. É lógico que você não começa um negócio já ganhando, tem as perdas, tem o processo de identificação do local, as pessoas têm que conhecer, aí nisso aí você está perdendo dinheiro, só que tem um tempo. Tem gente que fica a vida toda assim, descobrindo um santo para cobrir o outro, e só troca dinheiro, não avança. É hora de a pessoa falar, até a hora que a pessoa levou tantos anos para pensar assim, cara, não está dando certo isso aqui, só estou tendo desgaste, não avança, é hora de acabar. Infelizmente, tem a hora de começar, é hora de acabar, né? E tem gente não, que daquele sacrifício ali consegue chegar a grandes patamares, porque teve prejuízo aqui, mas evoluiu. Agora, tem gente que tem uma lojinha pequenininha, aí acha que pode ter uma grande, não consegue. Não consegue. Entende? Então, tudo tem que ser a visão da pessoa, não pode ser superficial. A pessoa tem que estar certinha para fazer as coisas. Então, a vida ela é cheia de circunstâncias, né, que precisa ser analisada, tudo com um olhar mais inteligente, né?
Infelizmente, as pessoas são muito enroladas na vida. São chucras em matéria de vivência. Ou porque não amadureceram essa área, né, devido à sua criação, ou porque são mimadas demais, né? Então, tipo assim, tô aqui, tô trabalhando aqui, até, até quando Deus permitir. Quando as coisas. Eu trabalhei em lugares que. Já viu você ser demitido por coisas que não tinha nada a ver com você? Mas eu aceitei. O que que eu vou fazer? A vida me, né, mostrou que dali não estava mais para seguir. O que que eu vou fazer? Eu vou seguir minha vida. E eu vou dar certo. Por quê? Porque isso não depende das pessoas, isso depende de Deus. Olhe para as aves do céu, não plantam, não colhem. Eu as tenho alimentado, Deus tem alimentado. As pessoas do mundo que não têm fé, que estão preocupadas com o que vai comer, o que vai vestir. Vou comprar um carro, o cara que não vai lá, ele vai lá e compra o carro. Ele nem sabe dirigir. Aí ele não sabe os problemas que um carro tem. Ou quando eu falo assim, vou comprar um carro. Meu filho queria comprar um carro esses dias. Aí eu falei assim, vem cá, eu não sei dirigir. Quem vai botar o carro para dentro? Ninguém vai, quem vai? Quem vai. Primeiro você tem que ter alguém que conheça de carro, de confiança, alguém da tua família, para ver o carro que você está comprando, para ver se tu não está levando uma bomba relógio para dentro da tua casa. Paga aquela pessoa, pô, te dá um trocadinho, tu vem aqui, olha aqui, tá tudo legal. Beleza. Isso se você for comprar na orelhada. O carro tá bom, pode comprar. Vale tanto, tá? A tabela FIP diz isso e tal. Comprou o carro. Aí depois tem a preocupação de você aprender a dirigir. O cara vai fazer autoescola. Eu só escuto as pessoas falando assim, cara, fui reprovado na terceira vez eu passei. Cara, fui reprovado na quarta vez eu passei. Cara, eu nem sequer. A primeira vez que eu fiz, eu abandonei. Aí paguei tudo de novo. Aí eu fico escutando essa parada e falo assim, não, primeiro eu vou aprender a dirigir para depois eu fazer autoescola. Que tá até mudando a lei agora, né? Sobre essa questão de autoescola. E é bom isso, sabe por quê? Isso vai fazer com que muita gente compre carro. Quase a metade das pessoas dirige sem habilitação. Ou seja, essas pessoas no trânsito é uma loucura. Não que elas não possam dirigir bem, mas elas não têm noção, elas não passaram pela escola. E fora os irresponsáveis que passaram pela escola, mas são irresponsáveis, dirige com o celular na mão. Então imagina a situação do pedestre com essas motinhas elétricas então que param no meio da rua, que não andam nada. E a gente tem que entender que o ser humano, tem gente que é ruim, cara. Sai do dia mal, tá brigado com a mulher, joga nego pro alto. Então, é complicado. Então, tipo assim, cara, isso vai ser bom, essa questão da autonomia da pessoa. Primeiro, poder chegar na autoescola, eu quero aprender a dirigir. Depois que você aprendeu a dirigir, que você pegou confiança no carro, não olha na marcha, que primeira coisa, você vai ter que fazer bastante aulas, e eu acho que as aulas da autoescola não são tão suficientes, porque eu vejo um montão de gente sendo reprovado, a não ser que seja uma autoescola muito boa e você seja bem inteligente. Não pode olhar para a marcha, né? A pessoa tem que mostrar. O cara do Detran, ele não vai te colocar na pista sem ver que você realmente sabe dirigir, porque ainda tem outros critérios. Tem ladeira que às vezes a pessoa não sabe parar e continuar subindo a ladeira, parar com puxar o freio de mão e continuar o carro a partir dali. Tem uma série de coisas. Tem a ré, que é uma coisa surreal, né? Não sei para que inventaram essa porcaria. Tinha que ser uma coisa. O carro tinha que virar o banco pro outro lado para poder andar só de frente. A ré seria de frente. Que é um pouco difícil, né? E a pessoa não vai na orelhada. Ela vai na orelhada. Não, eu vou passar. Pô, tem gente que essa garra é muito maneira porque consegue mesmo. O cara vai. E a maioria não. A maioria só se ferra. É pagar a dúvida de novo, pagar exame de novo lá. E o exame é marcado para o outro ano e vai enrolando, empurrando com a barriga e o cara já desesperado, já não consegue. E demora muito para se tirar a habilitação. E isso daí tem que acabar mesmo. Tem que acabar. Tem que ser uma coisa mais fácil. Bota um monte de simulador nas autoescolas que tem pessoas que nunca sonhavam em dirigir que vai gostar. Chama, convida, vem fazer parte aqui, ó. As autoescolas são burras.
Se você bota um simulador e convida a pessoa, ó, você está convidado para fazer o nosso simulado aqui de graça. E ali você vende. É igual os caras te convidam para ir no sítio, depois te vendem a proposta. Tem gente que compra e nem sabe como que comprou aquilo. Mas as pessoas precisam ter aquele ensino intensivo. Tem gente que leva mais tempo. Tem gente que é doida para dirigir, mas vai levar mais tempo que o outro. E tem que ter paciência. Ela quer pagar a aula, ela tem o dinheiro. As outras escolas não são inteligentes nisso. As pessoas têm o dinheiro para pagar, meu filho. Elas têm o dinheiro. Mas elas precisam de 100 aulas. Vocês vão ganhar 100 aulas. Ela precisa de ter muita confiança. Ela precisa todos os dias estar ali. Depois que aprendeu também, não, né? É uma coisa repetitiva, a pessoa não perde mais, não desaprende mais. Aí sim a pessoa vai lá, faz a teórica, depois faz a aula prática, passa, tira a carteira, vai comprar o seu carro, o vendedor do carro vai ganhar o seu dinheiro, o Brasil vai ganhar o seu dinheiro na venda dos combustíveis, e assim você vai ter um motorista responsável, né? Porque de irresponsável nós temos um monte. Então, essa mobilização dessas mudanças, eu creio que essa mudança da autoescola vai potencializar essa questão de veículo muito no Brasil. Tem que ter mais amor ao próximo nessa questão aí, porque realmente o valor e o tempo que se leva hoje em dia para tirar uma autoescola é muito grande, isso se torna inviável, até porque as pessoas trabalham, as pessoas querem descansar e ela vai deixando isso para trás e a idade vai passando até um ponto que ela já não se acha mais nem com vontade de aprender. Porque o carro é uma despesa surreal, gasta-se muito. Qualquer quebradinha, você tem que ter um mecânico que você conheça, porque nego bota até peça de máquina de lavar e de micro-ondas no teu carro. É difícil você achar alguém de confiança para mexer. Quando acha, às vezes o cara não mexe em tudo, né? Então é muito complicado, porque não é um mecânico para tudo. Geralmente tem um lanterneiro, um pintor, um cara que faz motor, tem diversas pessoas, né? E ainda é arriscado você botar numa oficina e nem ainda pegar uma peça do teu carro e trocar por outra sem não saber. Então é difícil, muito difícil.